Meu nome é Marcelo Zarski e, abre aspas, ideologia. Eu quero uma pra viver. Fecha aspas. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya. E o que eu digo é, você só é imparcial até onde o calo aperta. Meu nome é Ludmila Hashimoto e a realidade virtual é uma metáfora profunda da nossa realidade. Olá, eu sou o Mário Vitor e nenhuma ideologia sobrevive ao mundo real. Olá, eu sou a Keila Fernandes e neutro só sabonete de coco mesmo. Bom demais. É isso aí, gente. Nossa, hoje a gente tem uma galera aqui muito legal. Galera nova também participando. Galera que já participava. Então, para você que tá chegando agora no Bico do Corvo, que tá ouvindo, Mário e a Keila são dois participantes novos aqui que vão somar com a gente. Depois eles se apresentam um pouquinho, até para falar um pouquinho mais deles, que é bem legal. A Lud vocês já conhecem e eu e Goya vocês já estão cansados de ouvir. A gente vai estar falando sobre um tema que quando eu sugeri, acho que foi a primeira pessoa que eu sugeri foi a Ju, e ela falou, nossa, você tá querendo tacar fogo no podcast? Daí eu falei, não, peraí, deixa eu me explicar, né? Mas a ideia do tema, né, sobre ideologias e imparcialidade, né, se existem ideologias imparciais, se há imparcialidade em obras, se há imparcialidade em filmes e afins e outras coisas. É um tema que me veio porque eu tava vendo uma entrevista do Rafael Grampar, que é um cara que tá desenhando o Batman pra DC. Acho que é a entrevista ou do Provocações ou do Bial dele, e ele fala alguma coisa sobre o Batman ser fascista, alguma coisa assim e tal, e ele fala, não, cara, que não sei o que e tal. E daí eu fiquei pensando, porra, né? O Batman é fascista, é de direita, né? Só que ele defende que não, porra, não é isso que eu quero, né? Mas daí você fica naquela, porra, né? Você fica com aquilo na cabeça, né? Será que o autor, né, na hora de fazer, é imparcial? Será que não é? Enfim, e outras coisas. Frater Goya vai falar daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Fala, Goya. Então, eu como leitor do Batman desde tenra idade, quando ele ainda era um jovem morcego, na realidade, cara, eu acho que tem algumas coisas assim. Você pode, enquanto autor de HQ, tentar ser imparcial. Tipo, eu quero que o meu personagem não coloque nenhuma polaridade nesse contexto. Porém, isso é muito difícil, esse é o nosso tema, então eu não vou estragar o tema. Mas assim, o Batman, por definição, ele já é de direita. Ele já é de direita, realmente ele é fascista. E uma coisa que fica bem clara nisso é quando você vê, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, lá de 86, que ele mete o pé na porta e que, na realidade, se o Batman entra com tudo, né, encarna o Vingador, é a primeira vez que o Batman pega numa arma, nessa revista, né? E ali tem um contexto muito interessante, que, na realidade, ele acusa o Super-Homem, é por isso que tem uma puta briga na história, né, de que o Super-Homem fica do lado de seu pau-mandado do governo americano e que ele que é o fora... que é o fora da curva, que ele pensa nas pessoas, e não, né? Ele é um cara que tenta sustentar, tanto quanto o próprio Super-Homem, o status quo, né? E aí os outros personagens, que nem o próprio Arqueiro Verde, que também aparece na história, que tá todo mundo fudido, né? A Mulher Maravilha, a Celina, né? Tá todo mundo arregaçado ali, e o Batman, ele quer bancar o cara, né, que tem grana e eu faço porque eu posso, né? Então ele vai o pior tipo de justiceiro, né? Ele vira um bandoleiro. Então, óbvio que isso sou eu analisando um Batman que eu li quando eu tinha 16 anos.
E aí tem todo o contexto daquele período dos anos 80, final da União Soviética, tudo mais, que você também tem que contextualizar para você entender essa história. Agora, por exemplo, por mais que o Grandpa não queira polarizar, o Batman tem uma história, senão você diz assim, eu não reconheço esse Batman. Então ele pode até na história dele botar um Batman mais macio, mas se ele quiser ser fiel ao personagem, isso tem limite, né? Então a gente tem que entender, né? Só que aí é óbvio, não estamos aqui para falar só do Batman, né? Mas sim de todos os personagens, né? Vai lá, Mário. Sobre a questão do Batman, acho que essa parada, principalmente do Cavaleiro das Trevas, vai muito do autor, até porque o Frank Miller depois ele deu uma despirocada em muitas coisas. Tem aquele Guerra Santa que ele fez também, que é bem despirocadão. Então, eu acho que ali já ele já estava colocando mais à superfície, né, algumas das suas próprias ideologias. E eu acho que é isso que a gente tem que ver, porque principalmente falando sobre personagens que são, digamos assim, os mesmos personagens desde a sua criação, digamos assim. Tipo, o Batman é o Bruce Wayne desde 1936, 37, não sei quando ele foi criado, sabe? O Super-Homem é o Clark Kent. E assim, é aquela coisa, vai e volta, mas assim, majoritariamente é Bruce Wayne e Clark Kent, né? Sei que tem as mudanças, e Damian e outras coisas assim de Batman, mas majoritariamente é isso. E aí eu acho que pega muito mais sobre mais o autor colocando, né, um pouco de si, que eu acho que é um pouco o pano de fundo que a gente vai trazer, né, do podcast, do que mais fala, tipo, o Batman é fascista, o Batman é de direita. Ele pode ter, lógico, ele é bilionário, ele tem uma caralhada de coisa. Mas assim, era um quadrinho feito por fã, se não me engano, que eu vi, cara, que eu acho que resume bem o que eu acho do que é o Batman. E porque eu acho que, para mim, ele é um dos personagens mais significativos que tem e que talvez quem conseguiu trazer isso para o cinema foi o Nolan, na trilogia dele. Que o Batman, ele não é só, tipo, um bilionário mimado com problemas psiquiátricos que, tipo, bate em pobre. Não é só isso, né? Mas o Batman, ele é o cara comum que luta em pé de igualdade junto com deuses. E a única coisa que ele tem para colocar na frente é ele mesmo, sabe? Então, tipo, isso que eu acho bacana de que é colocado, e que eu acho que o Nolan bota um pouquinho disso ali. E aí eu acho que essa visão do Batman, eu acho legal. Mas sobre lógico que o Frank Miller fazendo o Cavaleiro das Trevas, aí a gente já tem, né, muitas outras coisas. Até porque é foda de pensar que, assim, o Batman fascista de direita ali do Frank Miller, né, se a gente pegar por esse lado, ele se junta a um anarquista, que é o Arqueiro Verde no final, né, que ele é um anarquistão fudido que quer botar fogo em tudo, loucaço, querendo principalmente se vingar do Super-Homem. E aí eu acho que é massa, porque esse eu acho que é o nosso ponto de partida, né? Tipo, os autores. Como foi o Grandpa falando sobre o Batman. Então, pegando esse gancho aí, então, que vocês colocaram, eu fiquei, né, pensando nesse tema, até porque eu vi uma postagem, depois disso eu vi uma postagem, acho que do Load, sobre sobre alguma coisa sobre ideologia, do Paulo Freire, alguma coisa assim, falando de que a ideologia ela não é imparcial, a diferença é que a ideologia dele ela não vai matar pessoas, sabe? Uma coisa nesse sentido. Eu achei interessante essa colocação, que realmente, né, daí você vai pensar em vários outros aspectos, né? A gente falou de autor, isso aparece em cinema, isso aparece em várias coisas. A gente gravou um podcast, um episódio, né, para quem quiser ouvir depois, tá aí para trás, não lembro o número agora, que era sobre se a gente consegue separar obra o Goi, obra e autor, né? A gente falou uma vez sobre isso, né? E a gente trouxe, por exemplo, uma banda que eu gosto bastante, que é o Pantera, por exemplo. O Pantera é uma banda, tipo, que o Phil Anselmo é um cara,
daquele jeito, né? Tipo, total redneck, né? Assim. E daí você fica naquela, porra, né? O som da banda é tão legal, mas daí você vai escutar, né? Então a gente tentar. Será que dá pra dividir isso, né? Separar o próprio Lovecraft, né? E outras coisas assim, né? Sim, The Boys, sim, vamos. Aí, trazendo essa ideia que vocês colocaram, por exemplo, eu lembrei muito de o cinema nos anos 80, né? Por exemplo, os filmes de ação americanos, né? Dos anos 80. Ou o próprio, por exemplo, o filme atual agora lá, o Top Gun Maverick, que veio, né? Que veio com a volta do cinema, vamos dizer assim, né? Depois da pandemia. Você vê, um puta filme de ação, legal de assistir e tal, só que os caras estão lutando contra... Tipo, eles não colocam isso no filme, né? Eles não mostram, né, a face dos outros pilotos. Mas dá a entender que é alguma coisa, sei lá, tipo, que não é uma luta contra, sei lá, um europeu ali inglês, né? Tipo, provavelmente é contra um russo, um árabe, alguma outra coisa assim. E os filmes dos anos 80 retratam pra caramba disso. Então você cresce vendo filmes, por exemplo, do Rambo lutando contra vietnamitas. Você cresce vendo o Stranger Things agora, né? Que tem lá na terceira temporada, pô, os russos, né? Tipo, lutando. Tudo bem que eles retratam uma passagem, né? Um momento ali que aconteceu, mas tem um monte de coisa por trás disso daí, sabe? Então, é muito interessante de pensar nisso. Será que isso é o autor, né? Os autores colocando ideias, né? Que nem você colocou do Frank Miller, né? Colocando a ideia dele ali, sabe? Ou, não sei, é um nicho que vai vender, sei lá, sabe? Essas questões que eu acho legal da gente falar. Fala, Goya. Então, vamos... Tem uma coisa que eu ia falar no começo e daí já passou, mas eu vou falar agora, que é um livro... Vou citar o Roland Barthes, que é um dos pioneiros aí da semiologia, um dos maiores semiólogos, né? E o Roland Barthes, ele fala, né? Ele vai falar sobre o mito e sobre fala, e ele diz que nenhuma fala é isenta de parcialidade. Então, toda fala ela tem um viés político, queira você ou não, né? Porque, queira ou não, você vai ter uma formação que você vem e você não consegue ser um ser amorfo, né? Então, você sempre vai ter uma tendência que vai te levar a alguma coisa. Obviamente que você considerar coisas como extrema esquerda, extrema direita, é considerar que nós só temos duas cores do universo, ou duas vogais, e nós temos como diria o Alan Moore, um alfabeto inteiro para a gente pensar, né? Então, começa que você tem que considerar a pluralidade do ser humano. Então, isso já é uma coisa em si que já elimina toda e qualquer imparcialidade. Mas, quando a gente fala, por exemplo, no próprio cinema americano, principalmente em termos de Hollywood, você tem um cinema propaganda, né? Cujo objetivo é vender o American Way of Life. Então, nós aqui no Brasil, principalmente, que vivemos abaixo, antes da TV a cabo, de Globo, SBT, você vai ter emissoras que apenas replicam o American Way of Life e você cresce imaginando que aquilo tudo é certo. Tanto é que quando você vê filmes europeus pela primeira vez, você diz, nossa, o filme é chato, o filme é parado, o filme é não sei o quê. É porque você está tão habituado que você desconsidera, né? Opa, Lud, já erga a mão para você botar você na sequência, para você falar do soft power aí, né? Então, isso é muito delicado, porque isso vai entrando por baixo, né? Da gente, vai te moldando enquanto ser humano. Então, você começa a acreditar que aqueles valores estão corretos. É cinema, é quadrinho, é romances, né? A gente é pouco habituado a ler autores, por exemplo, estrangeiros que não sejam americanos, né? Então, isso tudo causa uma estranheza para a gente. Eu li, por exemplo, Abel, né, mandou para mim um livro de um autor japonês. Nossa, é muito diferente para ler. É muito diferente. A gente tem que reenquadrar. E aí, com a Netflix, por exemplo, que eu comecei a ver mais filme espanhol, eu me surpreendi o quanto esses latinos são próximos a gente. Por exemplo, La Casa de Papel, né? Quando você assiste a Casa de Papel, você diz, nossa,
tem muitas brincadeiras, muitos trejeitos, muitas coisas que você se reconhece. O Tempo Entre Costuras, uma série fabulosa também, e também politizada, né? Então a gente tem que entender esse filme propaganda, que existe dentro de um contexto para vender. Não é à toa que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, e aí eu vou deixar que o Mário, como profissional aí, professor de história, ele contextualize um pouco disso aí, né? Vou passar a bola aqui para ele, depois para Keila e depois para a Lud. Maravilha. Só deixar muito bem claro que Keila é formada em história também, tá? Não vamos deixar só não é apenas uma autora então. de belas palavras e de romances de terror, mas ela conhece o terror da própria história nua e crua. Exatamente, ela sabe das capirotagens da história e das capirotagens que ela escreve. Vambora. Mas o que eu queria falar ainda sobre o cinema, que é muito bacana, eu fiz meu TCC sobre o filme do Rambo até, na faculdade, sobre o primeiro filme, para ser mais exato, que aí eu acho maravilhoso, porque o primeiro filme ele tem um tom muito diferente do que veio depois de todas as outras continuações, porque ele é inspirado num romance chamado First Blood, que era um romance que veio naquela contracultura ao final da Guerra do Vietnã, da galera metendo pau na Guerra do Vietnã, tal, dos baby killers e das atrocidades do governo americano, e entre outras coisas assim. Nesse filme mostra bastante, portanto que tem a cena final do primeiro filme, ela é muito boa, sabe? É o Rambo quebrando, conversando com o coronel dele ali, e falando as coisas, sabe? Tipo, dos horrores que ele passou, das coisas que aconteceram e tal. E no roteiro original, ele se matava nessa cena. Não, mas aí eles mantiveram eles mudaram o final para que houvesse continuação, né? Algumas continuações. E aí, a partir do segundo filme, é que o Rambo ele se torna o programado para matar, que era como eles, né, vendiam a sutil arte, né, dos títulos de filme em português, né? Então o Rambo programado para matar, ele veio ali para o segundo filme com mais força, que aí é essa coisa, tipo, é o Rambo voltando para o Vietnã e lutando contra os russos no Afeganistão, se tornando o símbolo, porque é mais ou menos na época do segundo filme que o Ronald Reagan pega ele como símbolo americano de militarização e tal, que a gente tem os famosos heróis brucutus, né? Que os heróis brucutus são tipo, é o self-made man, que ele sozinho é uma máquina de matar, é alguém que vai resolver o problema, sabe? Que era isso que eles precisavam vender, porque a União Soviética caiu, a União Soviética estava no seu fim, estava nos últimos suspiros ali, sabe? A maquininha do Pi já estava bem lenta. Então, eles tinham que mostrar, por que nós vencemos? Graças a isso, ao homem americano. Que aí você vai ver, é sempre assim, é o cara, ele pode ser um militar fodão e tudo mais, mas é um cara simples, família, muitas vezes, ou que não quer ser chamado para ação, que ele quer, tá na dele, e ele é obrigado, né, a participar daquilo, sabe? E aí, tanto que quando a gente começa a gente sempre percebe que há uma modificação nos inimigos que eles combatem ao longo da Guerra Fria, sabe? E que o inimigo russo é bem essa coisa dessa leva dos grandes heróis de ação, sabe? Que aí ainda isso dá toda uma outra parada para falar. Mas é exatamente isso de como que Hollywood sempre foi uma maneira de vender uma mensagem, de vender algo para quem está assistindo, sabe? E hoje em dia continua assim, sabe? Não podemos negar. É uma máquina bilionária que eles precisam. Só que agora eu acho que é ainda mais complicado porque hoje em dia eles precisam fazer filmes mais homogêneos, né? Filmes mais mamão com açúcar, sabe? Soca fofo, porque eles precisam vender para o mercado chinês. E o mercado chinês não vai aceitar todas as coisas, certo? Então é isso que eles precisam ficar ligados para fazer. Então hoje em dia é muito mais difícil você
colocar essa mensagem. É por isso que eu acho que é muito importante as séries que estão saindo hoje em dia, porque nas séries ainda a gente consegue ter uma liberdade criativa, dá para você perceber que há uma liberdade criativa e das mensagens que você quer colocar nas séries, sabe? Tanto que Stranger Things, nas primeiras temporadas, eles lutavam contra o governo americano, né? Os russos apareceram depois. Aí a gente tem outros que a gente vai falar, tipo The Boys, o Game of Thrones também, que é uma coisa pesada, assim, tipo, tanto acho que da ideologia, mas da mensagem que ele traz em si. Então, acho que isso que é bacana da gente ver. Vai lá, Keila. Então, eu ia comentar exatamente essa questão, né, do cinema propaganda. Vocês citaram os filmes dos anos 80, né? Então, não é só uma questão de um autor ali se colocando na obra, mas, né, um sistema todo se colocando em obras que são comercializadas para o mundo todo, né? Hoje é mais sutil, a gente não vê uma coisa tão escrachada, né? Que nem nos anos 80, tipo o filme anos 70, anos 80, o filme do Superman lá, que tem os três vilões lá, o General Zod e os outros dois, que são claramente para fazer alusão à União Soviética, né? A pessoas da União Soviética, enfim. Mas hoje é bem mais sutil. A gente vê em séries também. Eu tô reassistindo Breaking Bad e é bem interessante, assim, a gente notar que, assim, como eles retratam as populações latino-americanas, né, as populações hispânicas, como se esses países fossem responsáveis pelo problema das drogas e do tráfico de drogas, né, os vilões, né, além do protagonista, que é o vilão, são todos, né, de descendência mexicana, né, latina em geral, mas os grandes protagonistas do filme são dois homens brancos, né, então, mas ainda assim eles dão um jeitinho ali de criminalizar as pessoas latinas e hispânicas, enfim. O próprio Oppenheimer, assim, que pode ser um pouco polêmico isso, as pessoas gostam muito do homem lá, do diretor. Esqueci o nome do homem, gente. Fugiu. Que dirigiu Oppenheimer. Nolan. O Nolan. O Nolan. Eles deram um jeitinho ali de meio que suavizar a história e colocar o Oppenheimer ali como, tipo, depois tendo uma crise ali de identidade. Então, assim, é tudo feito de uma forma muito sutil e hoje ainda a gente, como o Mário citou, né, que é mais difícil fazer, então tem que ser histórias mais homogêneas, mais palatáveis. E hoje em dia também, o pessoal, né, as produtoras e tal, eles costumam colocar algumas mensagens, alguns toques ali de progressismo nas histórias, mas é uma coisa assim, se você for parar para ver, é uma coisa bastante superficial, né, para tentar atingir esses públicos mais progressistas também, mas mantendo aquela mesma mensagem conservadora capitalista de Hollywood de sempre, né? Eu acho que era isso que eu queria comentar, por enquanto, até chegar no The Boys. Eu comentei, pode falar do Oppenheimer. Isso, então só rapidinho aqui que você citou o Oppenheimer, e eles não só fazem um filme totalmente branco, né? Como eles tentam apagar os povos que estavam ali na fronteira, porque ele mostra o deserto de Sonora como se não tivesse absolutamente ninguém, e era povoado. Então eles não apenas não mostram, como apagam, né? E uma curiosidade a esse respeito, eu falo, eu vou arrumar um dia uma exoneração, estou fodido. Mas, por exemplo, no governo Jaime Lerner, inclusive eu tenho aqui o livro, foi feito um livro sobre os quilombolas do Paraná, e aí tem um pessoal que tinha um quilombo, lá uma vila lá, ali perto acho que de Campo Largo, de Castro, uma coisa assim, que foi criado essa vila
ela protegeu a região e, portanto, não foi desmatada, etc., e virou uma reserva. E aí o governo fez um projeto para encampar e transformar aquilo numa reserva natural. E daí, simplesmente, quando você pega o projeto, não tem mais os quilombolas. Ele tirou dali. Então, e aí para onde que vai esse pessoal? Para as favelas, né, de Curitiba. Você entende? Então, isso aí foi feito um fuá, isso aí no final dos anos 90, antes de trocar, o governo dele acabou no final de 2002, né? Então, isso aconteceu na época do Jaime Lerner. Então, não é só o cinema, não é Oppenheimer, né? Existe um discurso para apagamento de comunidades inteiras, né? E o papel do cinema, além de propaganda, ainda falando de Oppenheimer, é normalizar isso, criar uma normalização, que você assiste, não, tá certo, veja lá da onde que o Mário vai falar que tinha mexicanos morando ali, que tinha população indígena morando no deserto de Sonora. Pois o Oppenheimer, cara, um filme premiadíssimo, não fala nada disso, você vai lá, você vê, ele mostra o deserto completamente vazio, e as pessoas comem isso com farinha, né? Então, essa normalização é que faz parte dessa propaganda feita no cinema. Porque aí ela desconsidera a formação do Mário, da Keila, como historiadores, e é utilizado para contestar um livro de história. É isso que é gravíssimo. É isso que é gravíssimo. Que podia não estar vazio antes, mas com certeza ficou vazio depois dos testes da bomba. Ficou vazio depois. E ainda tem pessoas lá sofrendo com isso, né? Lud, foi-se uma interrupção. Pode, por favor. Eu tinha mencionado o soft power porque Hollywood, para resumir, né? A gente pode falar da música, do rock. A gente fez um programa aqui sobre o Mike Patton, né? Então, sempre que eu gosto de alguma coisa americana, eu tenho que lembrar do soft power, que é uma forma de colonização muito eficaz, né? E é uma forma de... a gente teve a Guerra Fria, né? É uma forma que acho que teve o Rocky Balboa, né? Com Sylvester Stallone, ali que o inimigo era russo, né? O boxeador. Então, a gente tem... É quase como você não precisa invadir território ou fazer guerra, sujar as mãos de sangue, mas você faz isso de uma forma muito... barata, não que seja barata, né? Mas é barato porque você mata 2 coelhos, né, com uma cajadada só, que é entretenimento, né, que a sua cultura se espalhando e dominando por dentro, né, a mente das pessoas. Eu me lembro que quando eu fui ver Rock 4, eu era criança, né, e boxe, né, negócio nada a ver, que não me interessava e tudo. Eu me lembro que eu olhei para o meu irmão e falei, eu quero ser americana. Eu era criança e eu saí assim, foi direto, né, no efeito. Mas eu estava pensando antes assim, em mencionar o lugar que, por excelência, deveria ser mais imparcial é a ciência, né? E eu gosto muito assim também de discutir a parcialidade na ciência. Acho que o Thomas Kuhn, né, a filosofia da ciência, a história da ciência, que abre os olhos assim para mostrar que quem faz ciência, o cientista, é um ser humano que tem as ideologias, né? Então a gente vê isso em termos étnicos e de descoberta, da narrativa da ciência, né? Descobertas que aconteceram na Índia, na China e tal, mas não, quem descobriu foi algum europeu ou, né, alguém ali da narrativa mais hegemônica. Então se apaga muitos cientistas, muitos estudiosos desses países e raças menos dominantes culturalmente, né, politicamente também. Só pegar esse gancho aí, Lud, que você colocou. Eu tava lembrando, você falou dos filmes ali. Eu lembrei do Indiana Jones também, que é um personagem que eu amo. Só que você vai ver toda a construção dele. Ele é um americano branco que vai lá num lugar, rouba, vamos dizer assim, o tesouro daquele lugar e leva para um museu. Não, isso pertence a um museu britânico.
né? Tipo assim, o americano, sei lá. Então tem toda essa coisa, né? É historiador, né, também. Historiador também, arqueólogo também. Né? Arqueólogo. Pelo menos ele bate em nazistas. Tem essa parte boa. Menos A gente mal, né? tenta dar uma equilibrada, né? A gente equilibra, né? Mas isso que você falou, Lud, da ciência, acontece algumas, tipo assim, talvez, né, coisas que a gente vê, por exemplo, tem várias descobertas, né, que às vezes são mulheres que fizeram e de repente quem leva vamos dizer assim, o nome é um cara, um outro homem lá e assim vai. Então eu acho que pensando nesse caminho, né, fora ali da arte, né, que a gente tá falando, eu acho também que tem um lance tipo que envolve muita grana por trás ali, por exemplo, também a descoberta da, sei lá, vacina tal, não sei da onde. Tem um grupo que tá estudando isso há não sei quanto tempo, parará, que é lá, sei lá, de várias pessoas lá, mas é financiado pelos Estados Unidos, o instituto lá. Aí, no final das contas, quem que vai ganhar dinheiro, lucrar com isso e sair com o nome disso, geralmente é tipo assim, uma pessoa lá, sabe, que tá acontecendo, que tá investindo dinheiro ali em cima. Uma coisa que eu vejo disso também, que eu acho que na tecnologia, né, falando de inteligência artificial, que é um assunto que está bem alto, né? Se a gente pegar a tecnologia em si, ela deveria ser para todos, né? E para todo mundo. Devia ser algo gratuito, né? Por exemplo, a IA, ela teria que ser algo, uma descoberta fantástica que deveria ser auxiliar todas as pessoas. Só que o que acontece? Vai lá uma empresa e usa patentia, por exemplo, o ChatGPT. Você pode usar a versão dele ali gratuita, mas se você quiser um negocinho aqui a mais, você tem que pagar, você tem que assinar. Então é uma tecnologia que você, por exemplo, futuramente você vai, sei lá, produzir música com IA. Só que não é para todo mundo. É uma empresa que vai ter isso daí na mão, que vai, sabe? Então nada, tipo assim, que tá... nada vai ser gratuito, assim, sabe? Então, essa imparcialidade, né, que deveria ter na ciência, no geral, assim, ela nunca vai existir, né? Por causa desse lance, tipo, capitalista mesmo, sabe, eu acho. Por causa desse sistema que a gente vive. Outro lugar também que eu acho que deveria ser imparcial, mas eu acho muito difícil, no judiciário, né? Por exemplo, uma juíza tem que ser imparcial, mas, por exemplo, você pega um caso, sei lá, de um juiz homem conservador de família tradicional, entre aspas, brasileira, e vai julgar o caso, sei lá, de uma moça que engravidou, de aborto, sei lá, polêmica. Muito provavelmente, e se ele for religioso, atuante ainda, muito vai influenciar, sabe, nisso daí. Ele não vai ser imparcial. Muito difícil. E se você pega, por exemplo, uma juíza que já é mulher para julgar um caso desse, que tem uma outra visão, que talvez não vai ter um outro lado, sabe, também. Então, eu acho muito difícil você você tá em cima do muro ali, sabe? Nesse caso, o judiciário deveria ser o principal, sabe, assim. Mas a justiça não é imparcial, né? Assim, ela nunca vai ser, sabe? Muito difícil. Alguém levantou a mão. Não, eu só comentar. Pode falar. Eu queria fazer um comentário que, assim, eu acho que necessariamente nada que é feito pela humanidade consegue ser imparcial. A ciência, talvez, ela tenha essa ideia, mas ainda assim, os interesses por trás de quem está fazendo a ciência, principalmente de quem está bancando, né, os experimentos e os estudos, é que vai ser colocada essa imparcialidade ou não. Mas eu acho que nada que é feito pelo ser humano é imparcial. Nunca conseguiríamos isso, sabe? O em cima do murismo é uma doença humana, sabe? É algo que é atípico do humano. Porque desde o começo, desde o nosso surgimento, há os interesses que estão ali, tipo, nem que seja tipo, a fome que um grupo tinha para ir lá e dominar outro grupo lá há milhões de anos atrás, sabe? Quando o ser humano ainda estava se desenvolvendo. Então, tipo, é isso, sabe? Eu acho que procurar essa imparcialidade
é procurar pelo em ovo, sabe? É procurar uma agulha no palheiro. E quem clama por essa imparcialidade também não vai ser parcial, cara. É a mesma coisa falar, tem que fazer um filme de super-herói, mas não pode ter uma mulher, mas não pode ter um casal gay, não pode ter um protagonista homossexual. Meu Deus do céu, imagina! Pô, é só lembrar toda o auê que aconteceu lá com o filho do super-homem, que era bi, alguma coisa assim, se não me engano, né, que saiu. Então, tipo, mas vamos deixar a política de fora. Não dá, cara. O ser humano é um ser político, sabe? Não tem como a gente deixar. E isso vai para todo e qualquer lado. Vai tanto para a galera que quer fazer as séries com ideais mais progressistas, liberais, etc. Ou para a galera que vai lá e, tipo, quer fazer recontar a história do Brasil de uma forma ufanista que beira a mentira, né? Paralelamente, assim, sabe? Uma história de Brasil meio que de forma paralela. Entenderam? Mas, então é isso. Pô, é só isso que eu queria falar. Tipo, eu acho que não existe imparcialidade total para tudo que é feito do ser humano. Há formas de você treinar, por exemplo, como no judiciário, como na ciência, mas ainda assim é muito difícil. Isso. E além de tudo, quando você para pensar nessa perspectiva de que não há uma imparcialidade, é claro, veja, o próprio exercício democrático, o exercício da democracia, ele presume que o poder alterne de mãos. Então, ele vai, por exemplo, sempre tratar do interesse de uma suposta maioria, né? Então, isso é natural e é saudável que assim seja, né? O grande problema é quando você quer enfiar isso como uma verdade absoluta e única para toda uma população. O desrespeito ao diferente é que é o problema, né? E não a divergência. Então, quando você tem, por exemplo, que nem você citou, né, ali um juiz que, por exemplo, às vezes não consegue ser imparcial, é óbvio, porque ele tenta ser a letra da lei, mas ele tem as suas próprias convicções, ele tem sua própria experiência de vida. Você pode ter um juiz que, por exemplo, seja nominalmente, que ele seja, na força da pessoal dele, ele é conservador e ele é a favor do aborto, só que a hora que acontece na casa dele, ele, opa, peraí, vamos reconversar isso aí. Então pode ser que esse cara no futuro mude de voto porque ele teve uma experiência que levou ele a refletir aquilo ali na frente, né? Aliás, cá entre nós, assim, eu acho absurdo todo e qualquer homem. É óbvio que eu tenho minhas opiniões sobre vida, morte e tudo mais. Agora, eu opinar sobre aborto é total despropósito, né? Porque é uma experiência sobre a qual eu não tenho a menor chance, no ponto de vista de passar pelo que uma mulher passa, seja numa gestação desejada ou indesejada, para dizer, olha, eu acho que você tem que fazer isso para cagar regra. Então, assim, hoje eu já tive muita opinião a respeito disso, né? Mas hoje inclusive, eu guardo para mim, porque eu não me sinto com bagagem suficiente. Quanto mais a idade chega, mais eu me sinto com menos bagagem, né? Para eu emitir uma opinião desse peso e, por exemplo, dizer para uma outra mulher, olha, preserve isso, preserva aquilo, faça aquele outro, você, né? Então, assim, simplesmente não me pertence. Não é nem uma questão de lugar de fala, né? Porque a própria Rita Von Hunt, ela fala, né, sobre essa questão do lugar de fala, que é o lugar de onde você está falando. Então, é óbvio, eu sou pai, eu sou tudo, eu posso evocar alguma idiotice dessa para querer me arvorar de ter direito de emitir uma opinião. Só que, por exemplo, uma coisa totalmente despropositada porque é uma realidade alienígena, né? E como eu falei, uma vez a gente fez um podcast sobre
essa questão da mulher e da insegurança feminina, né? Porque eu estava conversando com umas alunas e comentei de uma iniciação que o pessoal fazia nu e tal. E ela falou, ó, eu já não faria. Eu falei, pô, mas você tem problema de ficar nua? Ela falou, eu tenho. Né? Principalmente se é uma iniciação que tem homens junto, eu tenho. Eu falei, pô, mas é vergonha do corpo? O que que é, né? Ela falou, não, é medo de ser abusada. Eu falei, mas, pô, é um ritual. Ela falou, muito mais, né? Aí eu falei, peraí, então a gente se conhece já tem um tempo, eu sou teu professor já tem alguns anos, se eu pegasse carona sozinho com você, você teria medo de mim? Ela falou, no fundo eu teria. Talvez não, porque eu te conheço, mas no fundo sempre fica aquela coisa da mulher. Pô, será que esse cara não vai abusar de mim? E aí ali, nesta conversa, caiu para mim uma ficha, até porque eu sou alto, sou grandalhão, né? O quanto eu posso ser assustador para alguém, né? E que a gente não tenha, nós, enquanto homens, eu duvido que o Mário parou para pensar nisso, o Marcelo parou para pensar nisso, o quanto a gente pode ser assustador para qualquer mulher, né? E principalmente para uma que, por exemplo, sofreu abuso. Então, assim, eu não tenho medo de andar na rua, como eu já contei aqui, eu vou, no meio da noite, eu saio com uma mala arrastando 2,5 km para chegar no aeroporto de Maringá, né? O pessoal fala, mas você não tem medo? Eu falo, quem tem que ter medo é o ladrão. Vai ver um cara do meu tamanho, de preto, com uma mala fechada, andando no escuro, o que ele vai achar? Vai ficar longe. Agora, por exemplo, como é que eu vou me vestir, por exemplo, do universo feminino e dizer, olha, aborte, não aborte, não funciona assim, gente. Eu acho uma diferença, assim, falando como mulher, né? Como que o homem pode ajudar ou não atrapalhar? O homem não tem que ser contra ou a favor do aborto, ele tem que ajudar a defender a liberdade da mulher. Isso. Acho que isso é bem importante. Exatamente. A do homem, né? O exercício da liberdade. Até porque, né, Lúdia, tanto se fala, vamos defender a liberdade, que quando a mulher pede liberdade é tirado. Né? Vamos combinar, né? É uma baita hipocrisia, mas deixa eu passar. Eu queria aproveitar só um pequeno parênteses por causa do assunto super, né, quente, que é esse tema, né, esse projeto de lei horroroso, né, ele está sendo, embora seja realmente, a gente tenha que se manifestar, né, ir para as ruas e brigar, ele está sendo também uma cortina de fumaça para um processo que está correndo, ameaçando, né, de prisão os próprios criadores desse projeto, né? Então eles criaram um projeto que eles não querem adiantar o processo que vai levar eles para a cadeia, né? Então só lembrar que a gente não pode parar de lutar um segundo, né? Tem que ficar olhando para os dois lados ao mesmo tempo. Mas eu ia só fazer uma lembrança, né, para voltar do tema, né, da imparcialidade. O Marcelo falou da tecnologia, né, e o William Gibson e o Bruce Sterling sempre dizem que o futuro tecnológico o futuro já chegou há muito tempo, só não está bem distribuído, né? Então, há muito tempo que esse futuro está aqui, esse futuro que a gente está ainda discutindo hoje, inteligência artificial, né? Mas não está distribuído. E em termos mais de imparcialidade, me vem muito também Tropa de Elite e 1984, que são obras que são cooptadas, né, tanto esquerda e direita, se apropriam, né, e aí ficam discutindo, né, até inclusive se o nazismo era de esquerda ou não, mas se 1984, se o Orwell tinha a intenção de condenar o quê, né? Se ele está condenando você ou a mim, né? Eles ou nós. Então, acho interessante essas obras que têm acabam tendo essa versatilidade, né? De ser apropriada por qualquer discurso, mas que a gente tenta ir na intenção do autor, mas acho que também não é importante, né? A intenção do autor, né? A gente que tem que discutir hoje o que a gente pode aprender com o que 1984 mostra, né? Isso, só antes de passar para aquele, dentro disso que você falou, até porque o papel do autor é suscitar reflexão, né? Muitas vezes não dá a resposta.
Sim. Né? O negócio dele é justamente jogar. Eu vi essa matéria da BBC. E aí lembre-se também do livro, né? Fahrenheit 451, é isso? Né? Conhece? Já viu esse livro? Não. Tem o filme e tem o livro. Que no Fahrenheit é um governo totalitarista, né? E falando nisso, a gente está indo lá para aquele das mulheres com a touquinha branca lá, como que é? A gente está indo para aquela realidade. Por conta da AIA, né? Mas assim, o Fahrenheit ele é um governo totalitarista que quer eliminar os livros. Então, eles descobrem um livro, eles vão lá e queimam. E daí existe um grupo que se arvora como defensores da literatura, e aí cada pessoa pertencente a esse grupo tem a missão sagrada de decorar um livro, e ele torna-se aquele livro. E daí a função dela é manter aquele livro vivo. E daí ela tem que espalhar o livro entre as outras pessoas de forma oral. É bem legal. Fahrenheit 451, vale a dica também. Não só 1984, mas ele também toca nesse tema espinhoso aí. É Ray Bradbury, é o Fahrenheit 451. Vai lá, Keila. Eu queria comentar uma questão que o Mário tinha falado, né? Sobre a gente... Por mais que a gente procure, a gente nunca vai encontrar imparcialidade em qualquer coisa que o ser humano faça, né? E eu tenho muito claro para mim que realmente é impossível, né, ser imparcial tudo que a gente vai fazer, né? Mas que o discurso, né, de que existe essa imparcialidade, que a gente tem que buscar essa imparcialidade, ele é bem perigoso, né? Porque ele acaba mantendo as coisas do jeito que é um discurso que ajuda a manter o status quo. E aconteceu uma coisa bem interessante nas últimas semanas, né? Eu comentei com vocês, né, que vocês perguntaram se era da turma dos RPG, igual o Mário. A gente não joga junto, né? Mas ainda. Mas eu jogo numa mesa, né? Que eu tenho um amigo que ele tem um canal sobre RPG. Nós temos uma mesa que é totalmente politizada, assim, dentro do universo de RPG, mas é totalmente politizada. E ele criou uma segunda mesa e tinha 3 vagas, né, para jogadores nessa mesa. E a gente estava dando prioridade, né, para pessoas da comunidade LGBT, para mulheres, né, para pessoas negras, porque a gente sabe que o mundo ali dos jogos, do RPG, geek, nerd, é muito nocivo, né, pra gente, assim, para mulheres, pessoas LGBT, né? Só pensar nos quadrinhos, né, que o Mário falou, nossa, um protagonista homossexual num quadrinho de super-herói, meu Deus, parece que o mundo vai acabar. E daí a gente divulgou isso, né, que a gente estava com essas vagas abertas e que a gente dava prioridade para essas pessoas. E aí a gente começou a perceber o quanto isso incomodou a galera que segue a página, né? E as pessoas reclamando, tipo, eu queria só jogar RPG, não queria misturar política com isso. Vocês estão misturando política. A partir do momento que mistura política, acaba a diversão. Sendo que essas pessoas não percebem que esse tipo de comentário também é parcial, também serve a um tipo de discurso, né? Porque a partir do momento que a gente se cala e não faz isso, não diz que a gente prefere jogar com essas pessoas. A gente está simplesmente deixando as coisas como estão. A gente está deixando ali o status, né, funcionar do jeito que ele quer funcionar. Então, eu acho muito importante a gente discutir e falar sobre isso e falar que, né, imparcialidade é praticamente impossível a gente atingir a imparcialidade, porque esse discurso, né, de neutralidade, de permanecer neutro, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. A gente chegou onde a gente está exatamente por conta de discursos parecidos com esse. Vou fazer um pequeno parênteses. Geralmente, quando você vê na internet, assim, quem fala que quer ser imparcial e, não quero misturar política, 90% de chance é de ser um homem branco cis, classe média. Exatamente. Ou os 10% é aquele que se identifica, né, com a voz do opressor e defende. Sim. Fechando. Quando você está num lugar de privilégio, é muito fácil permanecer neutro, né?
Então, muitas dessas... E o problema é que muitas dessas pessoas acabam não estando em lugar tão privilegiado, assim, né? Geralmente são pessoas que são, né, fazem parte do proletariado, como nós fazemos, né? Enfim, era isso que eu queria falar sobre o RPG, porque a nossa mesinha é bem... de RPG, e acho que é bacana de ver que eu acho que pelo menos isso, aos poucos, está mudando bastante dentro do cenário do RPG. A gente tem cada vez mais a diversidade disso daí. São alguns nichos perigosos que ainda tem aí, que resistem a algumas coisas que eu acho que Sim. eles estão bem atrasados. E a galera que começou a jogar nos anos 80, 90 e querem que o RPG continue sendo a mesma coisa de quando eles começaram a jogar ali naquela época, sabe? E é só perceber, por exemplo, que tipo, o grande nome do RPG do mundo hoje em dia é o Critical Role, sabe? E o Critical Role, cara, eles botam diversidade pra caralho ali, sabe? Então, tipo, toda mesa vai ter coisas que vão fugir desse padrão que a galera fala, não vou misturar política no meio, como a Keina falou. E isso aqui também tá se tornando cada vez mais, porque querendo ou não, cara, o RPG, na sua essência, ele juntou, né, ele aglutinou toda a galera que eram os escolhidos da escola, cara. É a galera estranha da escola, tipo, é a galera que não queria para os esportes, a galera que curtia quadrinho, as bandas diferentes, sabe? Que tipo, não namorava, que chegava lá, ia nas festas, a galera ia lá e tal, e a galera ficava junto ali, falando, conversando, jogando uns dados, sabe? É isso, é esse tipo de galera que foi aglutinado pelo RPG, sabe? Então, pô, chegar agora e querer excluir é foda, né? Porque é meio que não faz sentido, para mim, pelo menos, não faz sentido de você querer deixar a parte de alguma coisa fora, por exemplo, do RPG, que era algo tão exatamente para aqueles que éramos excluídos, digamos assim, da época que o RPG veio com força, que muita gente aprendeu a jogar nessa época. Queria pegar o gancho ali da Keila, que você falou sobre, né, neutralidade, né, tipo, as pessoas que são isentas, né. Eu vi um programa do Pondé, da Cultura, esqueci o nome da outra jornalista, mas enfim, era um programa que ele joga esse assunto ele fala sobre quando alguém, né, se coloca neutro, né? Tipo, isento, por exemplo, vamos falar de política. Eu não voto nem em fulano, nem em fulano, por ciclano, porque os dois não prestam, então, né, não quero, sabe? Essa pessoa, ela já tá sendo parcial de alguma forma, né? Ela já tá se colocando né, de um lado. Foi isso que você colocou. Fala, Goi. Não, eu só ia dizer o seguinte, que na realidade, por exemplo, que nem isso não é ser neutro, né? Você simplesmente não concorda com nenhuma opção, você não é obrigado a concordar. Por exemplo, um dos votos mais nocivos e que ajudou a conduzir a gente para cá foi justamente em votar o menos pior. Então, quando você vota o menos pior, você faz um desserviço. Então, a sua opção pode ser simplesmente assim: eu não concordo com tal e não concordo veementemente com outro também. Ponto. Isso é uma posição declarada. Não é ser, como é que o pessoal chama hoje? Olha lá o isentão. Não é isentão. Né? Você, por exemplo, pode marcar a presença recusando. Né? Então, tem que pensar tudo isso. Porque, de novo, às vezes você tem um isentão nisso, mas você tem quem não é. Né? Quem está marcando uma posição. Então, eu posso, né? E eu estou falando isso até por experiência, né? Porque, por exemplo, eu como telemita,
para mim, uma forma de governo está muito mais para um libertarianismo de esquerda do que um libertarianismo anarcocapitalista ou de direita ou de esquerda. Então, por exemplo, eu desconsidero todo e qualquer governo nesse contexto, aprovo o indivíduo, mas eu não sou anarcocapitalista, e aliás abomino isso, que também é outro problema que a gente está tendo hoje em virtude do pessoal que não sabe nem o que quer dizer e comprou essa pira doentia, né? Mas, por exemplo, a própria, tanto, inclusive, só fechando rapidinho, porque você ia falar mais coisa, mas, por exemplo, inclusive, para a gente pensar nesse contexto, se você for ver, é uma discussão para os nossos amigos historiadores, talvez um outro episódio, mas você vê a democracia enderrocada no mundo moderno e sofrendo ataques, né, constantes, como está acontecendo hoje, tanto no Ocidente como no Oriente, né, tanto na Europa quanto nas Américas, sendo marretada a democracia, quebrada a pauladas. Por quê? Porque ela já não reflete o conjunto dos seres humanos que temos hoje. Então, nós temos que repensar a sociedade em novas formas de governo e novas formas de conviver enquanto um conjunto de pessoas. Porque essas modalidades que a gente tem até agora já não nos servem mais com tecnologia, com o estado que nós chegamos hoje de desenvolvimento tecnológico e social. Nós temos hoje outros desafios que não são abarcados nem pela democracia, nem pela monarquia, etc, etc, etc. Acabei. Chega. Eu ia jogar essa ideia pensando lá no que o Mário tinha colocado no começo, né? Quando você tem, por exemplo, lá o The Boys, né? Quando você tem lá, por exemplo, o The Boys, né? Que são heróis, né? Supostamente, né? Que deveriam, teoricamente, estar colaborando com a sociedade no sentido bom. Eles são, parece que, piores do que os criminosos, outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo, grupos que vão contra eles fazem coisas também, tipo assim, não piores, mas assim, eles vão tipo, de frente da mesma forma, sabe? Lógico, de que lado você ficaria, sabe? Você ficaria do lado de um Homelander, você ficaria do lado do Butcher, sabe? Mas todos eles têm, tipo assim, não são pessoas boazinhas. Tem esse lance também do Dexter, né? Se você for analisar, né? Tipo, o Dexter ele é um serial killer que mata bandidos. Mas ele mata pessoas, sabe? Ele é bonzinho, ele é um justiceiro. E até que ponto isso vai funcionar, sabe? Então, assim, pensando nesse sentido, sabe? Como que a gente pode... Tem como você, tipo assim, tem uma terceira via? Vocês acham que seria esse lado? Tipo, não sei, você pode pensar que, eu não tenho opinião sobre isso, não sei e tal, mas você tem talvez algum lado que você iria, que você penderia, que você talvez se identificasse e tal, dentro desses discursos, assim? Cara, eu acho que é um caso de The Boys, mais especificamente, é aquela coisa que a gente já falou, tipo, tentar escolher o que é o menos pior, sabe? Porque são pelo menos assim, as lideranças dos dois lados, né, tanto o Homelander quanto o Billy Butcher, eles são dois canalhas, sabe? Para falar, né, bem tranquilo ainda. Eles são dois canalhas. E aí tem essa coisa, tipo, a ideia, tipo, para você lutar contra um mal, você precisa ser tão ruim quanto este mal, sabe? E a verdade é que isso é uma coisa minha, sabe, bem pessoal. Eu tô cansado dessas séries e coisas que são feitas, tipo, mostrando, tipo, o que aconteceria se o Super-Homem fosse do mal, sabe? Porra, cansei já, cara. Não, vamos... Muda o disco, tipo, meu, é Homelander, é o cara lá do... Oh, meu Deus do céu. O Bigodudo lá da série da Amazon, que eu esqueci agora o nome. Que tem o filho. Invincible? Isso, Invencível, né?
que apanha pra caralho e vai. E aí teve o Legado de Júpiter, eu acho. Não, Legado de Júpiter, não. Eu acho que é uma série que flopou da Netflix e tal. E tem esse monte de coisa, eu já tô um pouco cansado disso. Vamos ver agora esse novo filme do Super-Homem, como é que eles vão conseguir trazer o Super-Homem para um público que não acredita mais no Super-Homem, sabe? E eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios do James Gunn com o filme do Super-Homem. Rapidinho aqui, só para mim completar o que você estava falando, também fica aquele lance, por exemplo, do Pacificador ou do Esquadrão Suicida também, né? Que é uma questão também que você vê. Você pega, tipo, um monte de bandido, um monte de vilão pra fazer algo bom e sabe, o negócio. E você fica naquela também. Me lembra disso. E quando vocês estavam falando lá de massacre das minorias, dos povos, por exemplo, o Sons of Anarchy faz isso pra caramba. É uma série que eu adoro, acho muito legal. E você fica naquela de porra, né? Que tá acontecendo aqui? Você quer meio que gostar do protagonista, mas ao mesmo tempo que ele é carismático, que ele tá tentando ter uma ideia. Olha, ele tem uma ideia de tirar o motoclube do fora da lei, fazer coisas dentro da lei, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, tipo, ele tá fazendo um monte de coisa totalmente errada. Fecha parênteses aqui. Eu queria responder a pergunta do Marcelo, né, que foi se a gente pende para um lado ou para o outro, né? Como é que a gente se posiciona? Tem uma epígrafezinha acho que é do Inferno, do Alan Moore, que eu sempre procuro para ver de quem que é, né, a frase, mas é tão simples que talvez seja anônima, que é contexto é tudo, né? Então, por exemplo, eu concordo com o Goya que a gente não deveria ser obrigado a escolher o menos pior, mas o Brasil não é para iniciantes, né? Eu fui no evento steampunk anteontem, ontem. E assim, o steampunk, de novo, né? Os autores que falam que o futuro não está bem distribuído. Ia falar Bíblia, mas não. Ia ser contra a ideia de um Estado laico, né, usar essa metáfora, mas o livro clássico importante para o steampunk, que é o livro desses dois autores, é muito politizado, né? Tem muita crítica social, justamente, sobre essa visão que eles têm do futuro não ser distribuído. Mas você vai no evento steampunk, é por entretenimento, né? Então as pessoas não estão refletindo, não estão levando o movimento para o próprio RPG, né? Você pode trazer, né, fazer penetrar essa crítica social no entretenimento e tudo. Mas no Brasil, como eu fiz essa referência do steampunk, porque a gente está muito atrasado, a gente está, em termos de leis que diminuam a desigualdade social, a gente está anterior ao século XIX, né? Porque os conservadores do século XIX já falavam, não, as pessoas não podem passar fome, as pessoas não podem sofrer tanto, porque a gente precisa dessas pessoas para a economia girar para todo mundo. Aqui não, aqui a gente está, não, se você quer que as pessoas tenham moradia digna e não passem fome, você é um comunista radical. Então, assim, a gente está muito atrasado. Então, por isso que eu acho que, polemizando, jogando lenha na fogueira que o Goya falou, o ideal, assim, da nossa ética eu não tenho que ser forçada a escolher o menos pior. Eu tenho que escolher de acordo com o que eu acredito, os meus valores. Mas aqui, o terrivelmente pior tem muita chance de dominar, né, como aconteceu, se eu não fizer esse jogo, porque o Brasil é muito louco, né? Mas, em geral, sim, concordo, mas contexto é tudo, voltando, né? Então, respondendo o Marcelo também, vou me posicionar de acordo com o contexto. Então, se eu estou no Brasil, eu tenho que pensar muito no nosso jeito de fazer política, que é meio com meme, meio com rindo, com humor, e aí entra o Olavo de Carvalho, o Brasil Paralelo, essa mistura toda, né? Tem que ter um jogo de cintura, né, para se posicionar aqui, que não dá para resumir muito até, né? Eu me desconcentrei por causa do bebezinho que apareceu. Respondendo a pergunta também do Anderson,
Eu acho complicado também, eu concordo com a Ludmilla, né? Dependendo do contexto, mas eu sou uma pessoa que eu sempre acabo me posicionando. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu posso chegar num extremo aí que pode não ser legal. Mas eu penso sempre em estar do lado, né, eu tô do lado do proletariado, né? Tô do lado da população, tô do lado do povo, né? E só que, como a Ludmilla falou, o Brasil, né? A gente não é para amadores. É muito difícil você ter uma posição assim estática, né? Uma coisa linear. Até porque eu acho que na política também isso não existe, né? Nós estamos falando de seres humanos, então, né, a gente vai ter aí, a gente vai lidar com muitas nuances, né? E o discurso, né, que a gente está discutindo, né, da imparcialidade, da neutralidade, ele traz uma ilusão de que só existem duas opções. E só existe o preto e o branco, né? Que é só preto no branco, mas a gente vive numa eterna área cinza, né? E quando a gente também não consegue enxergar, né, que a gente está nessa área cinza e que as coisas não são ou 8 ou 80, isso também pode ser bastante perigoso. E isso vindo de uma pessoa que é muito fácil para escolher 8 ou 80, que sou eu, né? Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na política, principalmente na política, né? Também. Acho que era isso, eu esqueci que eu ia falar que meu gato estava gritando aqui na minha cabeça. Mas é isso. Eu tô do lado de quem dá porrada em fascista e nazista. Do lado do Indiana Jones dele. Mas pode falar, eu queria Lud. aproveitar. Queria Desculpa. só indicar 2 livros, fazer uma indicação de leitura, que estou pensando se eu que traduzi. Do Povo para o Povo, uma nova história da democracia. Eu traduzi esse, muito bom, recomendo. Ele mostra uma história mesmo da democracia e é um texto bem fluido, assim, bem ágil. Dá para a gente mudar de perspectiva e entender o que é essa... A essência da democracia é essa área cinza, né? Essa coisa que a gente quer chegar na perfeição e nunca chega. A gente sempre está rodando, circulando o melhor possível, mas é uma coisa que não está fechada ainda, né? Porque o ser humano, a tecnologia, tudo vai se transformando tão rápido, né? Que não dá para a gente entender uma definição muito fechada de democracia, mas é o menos pior, né? A democracia é o menos pior. Para mim, o ideal seria anarquismo, né? Mas, por enquanto, porque o anarquismo exige uma elevação espiritual, em que eu não preciso ficar com 1000 leis e prisão e regras, né? Eu vou confiar que, como, por exemplo, quando você está no Japão, né? E as pessoas não trancam a porta de casa, não trancam o carro e tal. Então, acho que o anarquismo é isso, as pessoas têm uma igualdade social, têm uma igualdade espiritual que eu não preciso de tanta hierarquia, lei, né, presidente, rei, o que seja. Então, esse é um livro que eu acho bacana, e o outro eu traduzi também, que é Brasil, Land of the Past. E o autor mudou tanto, que é o país do futuro, né? É o país do passado. Só que a gente discutiu tanto, porque como ele é estrangeiro, ele é alemão, ele não queria fazer um livro chamado Brasil, o país do passado, porque acho que ia ficar meio, né, ofensivo um estrangeiro chamar o Brasil do passado, mas eu gosto muito desse título, Brasil, país do passado. Ele é alemão, ele é estudioso da cultura latina e tal. Quando teve o golpe da Dilma, ele veio para o Brasil e falou: o que está acontecendo aqui? Começou a estudar, entrevistou vários caras conservadores, Olavo de Carvalho e tudo, e dá para entender muito, assim, profundamente como que a gente chegou onde chegou. Fecha a indicação de leitura, fecha parênteses. Eu tava pensando, né, no que vocês falaram, né? Que nem Lud,
aquela que escreve, né? Que é escritora também, Lud também, que tem esse outro trabalho também, igual eu também como músico, né? A gente cria coisas, né? Tipo, a gente, que nem eu crio, sou compositor, né? Tem esse lance, né? Quando você vai fazer esse trabalho, né? Tipo, a gente tá tão vivenciando o que a gente está criando, vamos dizer assim, então, de tantos anos, de tanta pesquisa, talvez, de vivência, né? Que eu acho muito difícil, é impossível praticamente, para mim, pelo menos, não colocar o que você está vivendo ali naquele momento. E o que você está vivendo, talvez, pode ser, sei lá, um momento espiritual, pode ser um momento de pensamento ideológico que você está vendo, que você está defendendo, alguma coisa assim. Então eu acho muito, muito difícil a gente não colocar isso em algo, não colocar isso no resultado final do que a gente está propondo a fazer. Vejo por esse podcast, né? Tipo, quando a gente traz temas assim para o podcast, é porque a gente, tipo assim, eu, né, como Marcelo aqui no podcast, eu não tô em cima do muro ali olhando, sabe? Eu tenho meu pensamento, eu tenho a minha opinião com relação a várias coisas, assim, sabe? Não tento ficar nessa zona sabe, de estar neutro, sabe? Então, como que é para vocês esse processo? É dessa mesma forma? Vocês pensam isso? Né? Tipo, quando você está escrevendo algo, se é algo comercial. Uma vez eu tive que escrever, eu escrevia para uma revista online e era dica de álbuns, assim, sabe? Dica de discos e coisas para galera ver, né? Ouvir. Eu tinha um blog que fazia isso, e daí eu parei, me chamaram para escrever. Eu não sou escritor, não sou jornalista, não sou nada, não sei por que me chamaram. Talvez é porque eu conhecia a pessoa. E daí me pediram para mim escrever sobre o Live Aid, né? Ia ter o Dia do Rock e tal. E falaram, escreve sobre o Dia do Rock, o que foi e tal. E eu meio que falei sobre o Dia do Rock, mas eu coloquei um pouquinho sobre umas coisas que eu tava vendo na época, tipo assim, que a música tava se tornando cada vez mais comercial, sabe? Que o rock, que a música em si não tava... Tipo assim, as pessoas não estavam preocupadas mais em fazer música, era só para vender, sabe? Então as bandas que vinham... Eu tava meio que fazendo uma crítica para as bandas novas que estavam surgindo na época, que eram a salvação do rock, vamos dizer assim, porque elas remetiam às sonoridades antigas, sabe? Então, por exemplo, Greta Van Fleet, essa banda é a salvação do rock, porque eles são igual ao Led Zeppelin. Daí, tipo, porra, mas então todas as bandas de rock tem que ser igual ao Led Zeppelin pra ser boa? Não tem nenhuma banda atual. Então eu fiz uma criticazinha nesse sentido, sabe? Depois dessa coisa, nunca mais me chamaram pra escrever. Sabe? Então, assim, só que eu não ganhava nada pra isso, sabe? Era uma parada que eu fazia de boas, assim. Como que é isso pra vocês, assim? Então, eu simplesmente adoro essa discussão, né, sobre o quanto do autor tem ali na obra, né? Isso é uma discussão muito presente na comunidade literária, assim, né, que eu faço parte. Então eu vejo bastante mais na comunidade literária, mas tem em todo que é lugar, né? Que será que é possível a gente não se colocar ali na obra? Será que a gente consegue, né, criar alguma coisa isenta? Eu acho que não. Eu escrevo... eu gosto de expressar minhas maluquices, os meus pensamentos, minhas dúvidas existenciais por meio da escrita. Então eu coloco muito de mim na minha escrita. É lógico, né, que de uma forma ali que se encaixe no que eu estou escrevendo, no estilo que eu escrevo, no gênero que eu escrevo, que inclusive até, né, a escolha do gênero que eu escrevo não é uma escolha inocente, né? Por que eu fui escrever terror? Por que eu escrevo fantasia? Por que as minhas protagonistas sempre são mulheres? Então, né, são escolhas muito conscientes, no meu caso, muito conscientes, né? E eu acho que é muito difícil seria muito difícil para mim fazer algo que eu não colocasse alguma coisa, né,
das minhas convicções, ou dos meus pensamentos, ou das minhas reflexões ali, né? Assim como eu acho que outros artistas também devem passar por isso, né? A gente tem muito essa discussão lá, separar a obra do artista, se é possível ou se não é possível. Mas quando a gente se aprofunda ali, a gente vai ver o autor da obra ali em algum momento, né? Por mais sutil que a presença dele seja ali, a gente vai notar, né? Então, eu acho que para mim seria muito difícil me afastar tanto assim. Não, acho que eu não conseguiria. Eu acho que na tradução tem muito espaço para um tradutor reacionário, por exemplo, mudar várias coisas. E acho que se a gente, alguém, não sei se já fizeram essa pesquisa acadêmica, de realmente cotejar a tradução, porque ali sempre tem aquele espaço, né? Vou usar uma expressão, vou mudar uma palavrinha. A linguagem, ela é muito, ela denuncia muito, né? Então, você vê, às vezes, verbete de dicionário, não sei se vocês já repararam. Às vezes eu vou ver uma definição de uma palavra, em português mesmo, aí tem a frase de exemplo, são umas frases super parciais, super cheias de preconceito. Eu acho que não que o dicionário tenha que ser imparcial, mas que ele vai dar o exemplo de que as pessoas usam, mas dá para você ter uma noção de que uma frasezinha já denuncia a posição, né? Então, eu acredito, eu faria essa pesquisa se eu fosse acadêmica, se eu tivesse paciência, mas indico, né, para os meus acadêmicos que estejam ouvindo a cotejar traduções e ver, nossa, aqui tinha uma frase que não era nada, vamos dizer, machista, e na tradução ficou, porque é uma tentação enorme, assim, você, né, eu imagino, o tradutor tem que se policiar o tempo todo para não ser de esquerda também, mas de, né, como eu sou no caso, mas de pensar o que o autor está querendo dizer. Isso é uma coisa muito perigosa também. Teve uma discussão muito grande sobre Lolita, sobre... a gente é tão analfabeto para a literatura que se o autor escreve na primeira pessoa de um cara que é, digamos, abusador para denunciar isso, as pessoas elas veem ator, atriz na rua e confundem com personagens da novela, né? Então imagina na literatura que é super sutil, né? Então as pessoas, o autor que quer usar esse recurso do narrador ser por exemplo, o abusador, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não está, a gente está falando de contexto, né? Nosso contexto cultural é de um analfabetismo funcional, né? A gente tem uma população enorme, poderia ter muito mais livro, vender mais livro, né? Porque tem muita gente para ler, mas as pessoas não leem. Então, a literatura a gente tem que tomar muito cuidado, assim, de não passar uma ideia diferente, né? Porque a questão não é se você pode separar o autor da obra, né? Acho que não precisa separar, mas eu posso, por exemplo, gostar muito de um livro que, por exemplo, eu gostei muito de Brumas de Avalon na adolescência, depois a gente soube daquele escândalo todo da autora. E aí, o que eu faço afetivamente, né? Acho que Frank Zappa foi um cara que ficou reacionário depois, no fim da carreira, o fim da vida, né? O Morrissey também. Então, e aí? Mas é tão gostosa a música. Até a Lana Del Rey também, não sei se ela é assumida, mas eu vi uma foto dela com uma arma outro dia e ela tem uma coisa meio assim parece, né? Desse pensamento conservador e tal. Mas a gente fica, putz, será que eu me autorizo desfrutar e curtir uma obra que eu sei que o autor ia falar um palavrão, mas que é reacionário, né? Ou não, isso é uma escolha pessoal, mas a gente não precisa separar, eu acho, né? É juntar e ver o contexto todo e ver o que sai daí. Eu me lembrei de uma coisa que você falou da tradução, e isso realmente é um terreno ali que pode ser muito perigoso, né? Durante, né, a minha graduação e as minhas pós-graduações, eu pesquisei Oriente Próximo, né? Eu pesquisei rituais de fertilidade na antiga Suméria e eu acabei caindo ali na utilização de alguns textos bíblicos, né, como fonte histórica mesmo, né, para analisar algumas questões, né,
de algumas ideias que foram perpetuadas, ideias errôneas, né, sobre povos mesopotâmicos, que foram perpetuadas por traduções, né, totalmente enviesadas dos textos bíblicos, né? Então, assim, as traduções, assim, tipo, feita escrachadamente, assim, mudança de palavra, do sentido das palavras, mudança de expressões, assim, extremamente importantes, né? Uma expressão que mudaria ali toda a sua percepção a respeito de uma cultura, né? Ou de um ritual específico e, consequentemente, dessa cultura, né? E daí a gente vê como que, né, que isso foi utilizado aí para criar ideias que se perpetuaram e muita gente ainda compra essas ideias, né? E como isso foi sendo utilizado também depois, né? Conforme foi passando o tempo, para justificar, né? As perseguições que ocorreram, né? No período medieval, na Idade Moderna, as perseguições e os discursos excludentes e discursos de ódio. Então, eu fiquei fascinada por estudar traduções, né, por entender como que isso funcionou, principalmente a respeito, né, dos textos bíblicos, né, que a gente tem um contato muito grande, né, com a cultura cristã no Brasil, apesar, né, de muita gente não pegar nem na Bíblia para ler, enfim. Eu fiquei fascinada por isso, e realmente a tradução tem muito espaço ali para muita coisa, para manipulação de muita coisa. Então, se a pessoa que for traduzir tiver ali uma intenção, é possível ela se utilizar dessa tradução, principalmente se você vai traduzir, né, textos que as pessoas não têm acesso ao idioma original por algum motivo. Foi muito interessante fazer esse trabalho, foi muito legal. Só isso já daria um puta de um tema de podcast, hein, Keila? Eu ia falar isso. Já faço o convite aí pra você, o podcast nem é meu, mas... Eu ia falar isso, mas é muita puxar a brasa. Eu já tava anotando aqui já, como próximo. Vou aproveitar para fazer um teaser, que é da Bíblia, assim, é mais especulação, tá, gente? Usando a imaginação. Eu tô lendo Bataille, eu fico sempre muito preocupada de referências, né, bibliográficas e tal. O Bataille fala, vamos imaginar, não sei como é que foi exatamente, mas imaginar um pouco. De Jesus, né, tá falando da Bíblia, que fala arrependa-se, né? Então, arrependa-se é uma tradução muito dramática, muito cristã, né, que não tem nada a ver com Jesus, talvez, o cristianismo, muito dramática na verdade, ele está falando algo como retorne, volte atrás. Se errou com alguém, volta ao normal, pede desculpa e não fica, né, se lamentando, oh, meu Deus, eu fiz, tal. Então, é radicalmente diferente, né? Arrependa-se, que é a tradução, para retorne. Fechando o teaser. Eu ia voltar ainda no que foi falado, estava sendo falado anteriormente pelo Marcelo sobre o separar, depois pela Ludmilla também, de separar autor e obra e tudo mais. E aí, não lembro onde eu vi esses dias, assim, que eu acho que o que a gente precisa observar bastante é, muitas vezes, o peso sociocultural que uma obra tem. O quão essa obra ela serve para a humanidade, digamos assim, certo? Mesmo que o autor possa trazer uma série de coisas, sabe? Tanto que a gente pensa nos casos clássicos aí e tal, tipo, Lovecraft, não sei o que, a Rowling e tal, mas a gente pode pegar, por exemplo, Monteiro Lobato aqui no Brasil, sabe?
racista pra caramba, mas aí a gente também tem que pensar, nós como historiadores também, Keila, a gente não pode muitas vezes agir com anacronismo, sabe? Tipo, a gente tem que ver o quanto a obra foi escrita por alguém que era daquela época, sabe? Um homem de sua época, uma mulher de sua época, sabe? Tanto para alguém que estava inserido dentro de todos os seus privilégios, quanto alguém que estava inserido para ser tipo, romper, para ser a ruptura daquilo que está vivendo. Tipo, a gente pode pegar, por exemplo, isso, compreender o Zeitgeist. Eu adoro essa palavra, Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito da época, a condensação do imaginário das pessoas de uma certa época, né? E aí a gente tem que observar mesmo isso, sabe? Que a gente pega, por exemplo, o Monteiro Lobato, tá? Tipo, ele era um homem médio da época, digamos assim, sabe? Com os seus preconceitos, com as suas ideias e tudo mais, mas que criou uma obra muito bacana. Lógico, assim, com os seus problemas, é lógico que a gente tem que saber, mas que ainda assim tem o seu peso social. Até porque, hoje em dia, quando a gente fala de Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, a gente não vai pensar no Monteiro Lobato, a gente vai pensar na série da Globo, sabe? Então, teve essa repaginada, ela foi reutilizada de outras formas que acabou tirando um pouco disso também, sabe? A gente também pode falar. Isso me fugiu aqui agora, tinha acabado de pensar numa outra coisa para puxar disso daí, mas. O Tintim no Congo, sabe? Tintim no Congo. Se você pegar hoje e ler aquilo lá, meu, é pesadíssimo como que as coisas são tratadas. Mas, de novo, o Hergé, acho que é Hergé, ele é um. Verger, ele também, tipo, um homem da sua época, que escreveu pensando como, tipo, um europeu que fazia parte de toda uma série de nações colonizadoras da África, sabe? De nações imperialistas da África. Então, tipo, a gente tem que saber o peso histórico que aquilo tem. A gente até pode falar, puta, que errado, tem que cancelar, não, tem que publicar mais. Não, mano, publica. As pessoas precisam saber. Nós não podemos negar, abdicar da história da humanidade, das pessoas que estão no futuro, de tudo, o bom e o ruim. A gente sabe que muita parte da nossa história foi feita em cima dos corpos daqueles que vieram antes de nós, sabe? Então, nós temos que saber por que esses corpos estão enterrados, sabe? Não podemos negar. É um negócio que eu já falei para uns colegas de sala de aula e tudo mais. A história não liga para o seu sentimento. A história não liga. Ela já aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Nós temos que lidar com isso agora, sabe? Então, eu acho muito complicado esse negócio desse cancelamento de pessoas que não podem mais lutar contra, sabe? Isso, pessoas que já estão enterradas. Tipo, cancelar o Vergé, cancelar o Lovecraft, vai servir para quê, sabe? Não há sentido muito para mim nisso. E não podemos cancelar as suas obras também, porque isso faz parte de todo esse caminho, de toda essa trajetória que a humanidade já teve como humanidade, para o bem e para o mal. É capaz a gente cair no mesmo erro, né? Se apagar o registro histórico, é capaz de repetir tudo. É aquela frase famosa, né? Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? Eu acho essa discussão muito, muito interessante. Eu até escrevi sobre esses tempos atrás no meu perfil, né? Sobre essa questão de separar o autor da obra, principalmente nesses casos, né, de obras que têm um peso cultural muito grande, né, um peso histórico muito grande, e realmente o grande problema é que falta um pouco mais de conhecimento a respeito, né, vou falar aqui de literatura, por exemplo, falta um pouco mais de conhecimento a respeito da literatura, né, um pouco mais de letramento, né, que a gente fala, né, para a gente poder abordar essas obras de uma maneira crítica, né? Porque assim, é perfeitamente possível a gente pegar a obra do Monteiro Lobato, pelo menos, né? Por exemplo, e aí, né? E
estudar e analisar e ver por que ela, né, foi tão importante culturalmente no Brasil, né, o que ela tem, né, o que fez ela adquirir esse status, e sem deixar de lado essa visão crítica, né, do tipo de pensamento que Monteiro Lobato tinha, né, que era um pensamento, né, infelizmente, bastante recorrente na época dele, né? E uma coisa que eu gosto de ressaltar muito é falar que assim, a história, ela explica essas coisas. Ela não pode ser usada para justificar, né? Porque esse tipo de coisa é tipo, né, discurso de ódio, não podem ser justificados. Você não pode usar a história assim para tentar diminuir isso e justificar isso como uma coisa tipo, era normal na época. Sim, só que o fato de ser normal na época não anula o fato de que pessoas sofreram por causa disso na época e continuam sofrendo hoje, né? Então a história está aí para explicar para a gente essas coisas, né? Então a gente pode fazer isso com as obras do Monteiro Lobato, o Lovecraft, né? Eu vejo muita gente ressignificando as obras do Lovecraft, né? Que como estão em domínio público, né? As pessoas aí pegando as obras, né? E dando uma outra visão, né? Dando uma perspectiva mais diversificada, né? E assim, sem cancelar, né? Sem ignorar a obra original, porque realmente não tem como cancelar o cara que já morreu, né? Ele já foi cancelado pela vida. E, assim, Shakespeare, esse tempo atrás, a galera no Twitter estava tentando cancelar o Shakespeare por causa da idade da Julieta em Romeu e Julieta, né? Enfim, Os caras eu acho escreveu que... Otelo, bicho. Não, E os caras ficam falando, a Julieta. Pô, puta merda, bicho. e assim, é uma coisa bizarra, porque é claramente uma falta de conhecimento ali da obra, conhecimento do contexto histórico, gente. Um pouquinho ali, um pouquinho que você se informa sobre a obra, você já exclui essa possibilidade de passar vergonha na internet, né? Então, assim, é muito engraçado, porque daí teve esse frisson aí do Shakespeare por causa da idade, né, da Julieta, né? E eu vi muitas pessoas que eu acho que nunca nem pegaram num livro do Shakespeare antes, só reproduzindo esse discurso. Então isso vai escalando de uma forma que é muito bizarro. Eu fico muito assustada com essas coisas. Então é isso. E aí tem Eu acho que a gente tem, desculpa, a gente tem coisas, as duas moedas, tanto a galera que fala dos isentão, tipo, não, envolveu política, não quero ver, quanto a galera que quer lacrar o tempo inteiro com qualquer coisa na internet. Então, tipo, são esses extremos dessas discussõezinhas bestas de internet. Que, tipo, meu, né, não leva a nada. É falta de aprofundar ali o debate, é falta de se aprofundar, de ler o negócio, de buscar informação sobre a parada ali. Ia fazer só duas observações da idade da Julieta, né? De você procurar se informar, né? Antes de sair falando besteira. A minha avó casou com 14 anos, né? Com 15 era mãe. E normalíssimo, né? Assim, ninguém nem fala, nem lembra disso. E o Twitter, assim, eu saí do Twitter quando eu acho que, mais ou menos, quando eu fiquei no meio de um linchamento de uma jornalista que eu adorava, uma pessoa super gente boa. Ela fez um comentáriozinho sobre a questão de ser escritora ou não, quem pode se chamar de escritora, se autorizar. E eu via, e as pessoas começam a linchar e chutar, né? Aí eu vi um amigo meu lá xingando e retweetando, xingando. E, meu Deus, é muito doente isso aqui, não dá. E graças a Deus saí. Eu saí também. Não consigo, não tanco, não. Das deusas. E eu justamente estava pensando nisso aqui, que quando você ressignifica isso, esses livros tornam-se, inclusive, também, de novo, referenciais históricos, né? Do que estava acontecendo, né? Do Zeitgeist daquele período ali. Então, você não pode descartar sob pena de você simplesmente jogar a criança fora com a água do banho.
Então você não pode, tem que tomar muito cuidado com isso. O próprio Tarzan, por exemplo, nos livros, né? Eu li todos os livros, mas os livros mesmo, não HQ. E ele era um cara que, como os pretos mataram a mãe macaca dele, então ele achou por bem que cada preto que ele achava, ele matava, né? Então, hoje, se você for revisitar a obra do Edgar Rice Burroughs, você vai ter chiliques, né? Pela quantidade absurda, mas, de novo, você tem que contextualizar, você tem que entender o que está se passando ali, até para não passar pano e até para você entender o pensamento sociopolítico, toda essa coisa que permeia, né? Todas essas obras, né? Que senão a gente corre o risco de parar de pensar. O fantasma, exatamente, né? O fantasma também. Então é muito perigoso a gente mexer nisso. E até eu queria citar, eu já falei uma vez com o Marcelo, teve uma série, veja como é perigoso, tem uma série fantástica chamada A Rainha Serpente, que conta a história da Elizabeth de Médici, né? E que ela, na realidade, a história se passa por uma aia dela que era preta. Então, a série está tentando colocar a menina numa cota. Aliás, falando em séries com cotas, The Witcher, acho que foi a 3ª temporada, se não me engano, estava fabuloso. Porque eles botaram surdo-mudo, botaram anão, botaram de tudo lá, né? E cada um no seu papel, e ficou fantástico, porque o reino da fantasia abraçou isso e incorporou. Tá perfeito. Só que aí, do ponto de vista histórico, quando você coloca uma série de época como A Rainha Serpente, que se propõe a contar, por mais que seja, entre aspas, uma fantasia, né, e não uma série para um documentário, né, coloca de uma aia preta, que essa menina acaba surpreendendo Elizabeth, ela acaba levando a menina para perto dela, só que aí tem um erro histórico tremendo. Nesta época, ainda havia zoológico para pretos na Europa. O último zoológico foi fechado, acho que no século XIX, no século XX. Tá? E a Elizabeth, do ponto de vista histórico, ela é famosa pela cozinha dela e que ela, nas viagens, ela roubava das culturas, ela se apropriava, né, da cultura da Índia, da africana, tal, para levar e nunca acreditou. Então, a série, numa tentativa de ser politicamente correta no mundo da Hollywood moderna, cria um problema tremendo. Porque você vai fazer... Aonde que a minha discussão com isso? Onde que eu quero chegar? Que você apaga da própria história das pessoas negras essa história da Europa. Então, vão dizer, tá vendo como na Europa o preto era respeitado já naquela época? Então você tem um apagamento da história desse personagem. E tira a responsabilidade dos opressores. Exatamente. Então, para mim, é um absurdo. A série é muito boa, mas é um absurdo o que fizeram com essa menina, porque é um desserviço para a própria comunidade que ela se propõe a representar. Vai, Lud. Marcelo, quer falar? Peraí. Não, eu tava... era só para pegar esse gancho das obras, né? Do contexto da obra, né? Que você... Acho que o Mário e a Keila colocaram. Você tem obras, por exemplo, como E o Vento Levou, né? Que é bem polêmica também, se você for analisar hoje, né? Eu gosto muito de filme clássico, né? Então, se você for ver hoje, você olha com uma cara meio, né, diferente. Mas, assim, é uma obra tão importante, é algo tão importante que você fica naquela de talvez relevar algumas coisas por causa daquele... naquela época era dessa forma. Eu gosto muito do Hitchcock, por exemplo. Eu gosto muito de ver os filmes dele e tudo. Mas a maneira como ele tratava, por exemplo, as atrizes, principalmente as atrizes que ele meio que apadrinhava, era muito bizarro, sabe? De pensar, sabe? O processo de gravação.
O Kubrick, por exemplo, também, ele atormentava todo mundo, sabe? Aquele último filme dele, que eu adoro, com Tom Cruise e a Nicole Kidman, não lembro. De Olhos Bem Fechados. Isso, exatamente. Que é baseado num livro também, que, né, é sensacional, sabe? Mas ele, tipo assim, o trabalho que ele fazia, assim, tipo, além de diretor, era um atormentador das pessoas, assim. Então você tem toda essa coisa. Daí como é que você vai falar, porra, eu não vou mais ver isso porque traz essas outras coisas, né? Mas é tão bem feito, tão bom, em um contexto, é uma coisa tão interessante, artisticamente falando, que, né, que nem aquilo colocou, a vida já cancelou ele, né? Então deixa, né? Não é igual, por exemplo, o Jonathan Majors, né? Que tá sendo processado, né? E daí, só para fechar, pegar o lance para passar para a Lud, e talvez também a gente pode ir encaminhando para uma reta final aqui para não ficar muito tarde e deixar o assunto para um próximo podcast com vocês. Você pega, por exemplo, que nem eu citei o Jonathan Majors, né? Esse novo sistema, né, de Hollywood, Disney e outras coisas, a pessoa ela faz algo que vai fora, né? Ela é cancelada e já de cara a pessoa já é mandada embora, né? Você vê, o Jonathan Major foi mandado embora da Marvel, né? Da Disney. Aquela atriz que fazia Mandaloriano também na época foi mandada embora. Várias outras pessoas, até o James Gunn foi quase que estava sendo mandado embora, né? Então rola muito esse lado também talvez a empresa Johnny Depp, né? A empresa não quer se envolver no negócio. Aquela série 1899, né, dos criadores de Dark, né, que teve um processo meio talvez de plágio, que ficou meio ali e tal. Também a empresa meio que já cancelou a série, né, tipo dizendo que não tem audiência, que não tem o que, tarará, ou que é muito caro, tal, mas também para não se envolver por outros processos e outras coisas assim, sabe? Então é um reflexo que acontece bastante nesse tipo de produção audiovisual hoje em dia, né, também. Vai, Lud. Eu estava ouvindo o Anderson, lembrei de... Eu não sou de indicar, nunca indico livros aqui, né, mas vou indicar mais um que eu traduzi também, que é Em Busca do Novo Normal, um livro de um amigo meu, que ele é fantástico, porque eu fiquei preocupada em ser cancelada aqui, porque eu falei, minha avó casou com 14 anos, normalíssimo. Eu poderia ser cancelada por falar isso, tirando do contexto, né? Então, a gente vê isso, Romeu e Julieta, com 12 anos. Qual que é a importância, grande importância disso? É eu ver, cara, se antes era normal uma pessoa casar com 14 anos, se era normal a mulher não votar há pouco tempo, ou se uma pessoa ser presa por ser homossexual, o que hoje em dia é normal e não deveria de jeito nenhum ser normal. Esse livro, Em Busca do Novo Normal, do meu amigo Marcelo Caetano, mostra a diferença entre o normal, que todo mundo aceita, e a normose, que é a doença da normalidade. Eu quero fazer besteira, quero fazer coisas erradas, horríveis, porque é normal e eu vou ser bem aceita pelo meu grupo, né? Então eu lembrei ouvindo o Anderson falando sobre o desserviço, né, das tentativas de acertar, consertar as coisas, e você perde muito, eu ia falar, perde muitos ganhos, mas enfim, para ser enfática, manter as coisas como registro histórico, a gente ganha tanto, né, de refletir e mudar o presente e tal. Até porque é importante a gente ver essas coisas que eram normais antes, porque elas reverberam ainda hoje, elas ainda têm consequência na nossa vida hoje. Então, assim, se em algum momento da história, né, as mulheres não podiam votar ou tinham de se casar muito cedo, né, isso acontecia por um motivo específico e a causa disso, ela não foi eliminada. Né? Hoje a gente pode votar, hoje, né, não é normal a gente ver meninas casando tão cedo, embora isso ainda aconteça, mas essas coisas elas aconteciam por um motivo e elas têm consequências ainda hoje. Então é por isso que é importante a gente fazer essas leituras críticas, né? A gente olhar para essas obras, né? Não isentar, né? No caso, quando o autor é problemático, não isentar o autor, né, da sua responsabilidade, mas olhar de uma maneira crítica.
né? Porque, senão, como você falou, senão a gente acaba perdendo, né, informações muito relevantes, informações que são necessárias para a gente compreender as coisas como são hoje. Porque senão, né, a gente vai ter que colocar aviso de gatilho de terror em livro de terror, né, Para Keila? sangue em livro de terror. Aviso de gatilho para sangue em livro de terror. Meu Deus. Verdade. Gente, eu acho que o papo tá bem legal, mas pra gente não estender muito, e a gente já tem várias ideias para uns próximos temas aqui com vocês. Ai, ai. Eu queria agradecer vocês novamente, Lud, parceira sempre. Keila, prazer. Muito, muito legal. Mário O também. prazer foi meu. Lud, o pessoal já conhece, né? Já tá por aqui. Keila, como que a gente encontra nas redes sociais para ter o teu trabalho de escritora, né? Como que é? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que eu divulgo tudo por lá, @autora_Keila Fernandes. No Instagram, meu pseudônimo é meu nome, só que com Y daí, né? No Instagram vocês me acham Keila com Y. E vocês podem encontrar no meu site também, minhas publicações, né? www.keilafernandes.com.br. Lá vocês encontram todas as minhas publicações, tem material gratuito lá. Esse aí que o Mário está mostrando é o meu livro físico, que eu lancei ano passado. Então, lá no meu site vocês encontram tudo isso, e no Instagram também, que eu uso bastante, né? Se quiser conversar comigo por lá também, estamos disponíveis. E o Mário é professor, né, Mário? Sim, sou professor de História da Rede Pública aqui do Paraná, sou também mestre de RPG, trabalho com RPG para crianças com disabilidade de superdotação também, e sou descarado para participar das coisas que me chamam. Eu também, pode me chamar que eu venho. Então, pode precisou, a ter certeza. gente tá aí. Foi, cara, muito bacana. E se alguém tiver curiosidade para saber a vida de professor de História do Paraná, mestre de RPG, mas que ultimamente só anda postando fotos da filha que fez 1 ano, pode me seguir no Instagram, @mario.vfm, e é só isso que eu tenho. Maravilha. É isso aí. O Frater Goy a gente já conhece também de longa data. Quais são as suas considerações finais aí, Goy? Eu já falei demais. Eu acho que as pessoas precisam... Na verdade, não falta... Como é que chama? Imparcialidade. Falta a pessoa pensar antes de falar porcaria. Né? Não é uma questão de imparcialidade. É você perceber que sua palavra... ela tem desdobramentos, né? E que isso afeta o mundo imediato ao seu redor e talvez até outros mundos, outras realidades. Então, a palavra, desde sempre, em quase todas as religiões, tem o dom de criar e destruir mundos, né? Então, em vez de ser imparcial, pense no tipo de mundo que você está criando com o verbo que você joga nele. Bom demais. É isso aí. Bom, o @ de vocês, a Lud, ela coloca depois na descrição do episódio, marca todo mundo lá, nas postagens, então a galera vai achar quando sair o episódio no ar. E, poxa, gente, muito obrigado, prazerzão conhecer vocês. A Ju é parceira do podcast já, hoje ela mandou o Mário no lugar. Para você ouvinte que que chegou até no final, o Mário é esposo da Juliana Morgado, né, que sempre participa aqui com a gente. Que hoje... Oi, Ju! Hoje ela mandou o maridão. Ele manda melhor que eu, gente. Tá certo. Falar é falta de terapia lá. Foi ela que me convidou também. Sim, ela já tinha falado, ela já tinha comentado. Bom demais. E já fica o convite para vocês voltarem para mais assuntos aqui. E para você que chegou até o final, muito obrigado. E fica aí a reflexão, né? Sobre o que a gente falou hoje, né? Se você acha que o Batman é fascista, é isso aí.